Olá pessoal, meu nome é Lucas Kanda e hoje eu sou o ministrante de mais um episódio do nosso PET Resolve. E hoje então a gente vai resolver o exercício 5 da nossa lista de fenômenos de transporte, ou vulgo Fenotran. Então, com relação ao enunciado. Esse enunciado ele é do exercício 1451 do CENGEL Transferência de Calor e Transferência de Massa. Ele diz o seguinte: uma membrana separa hidrogênio a partir do ar. A concentração molar de hidrogênio nas superfícies interna e externa da membrana são de 0,065 e 0,003 mols por metro cúbico, respectivamente. Ou seja, essa aqui é da membrana da parte interna e essa aqui da parte externa da membrana. Aí ele diz o seguinte: o coeficiente de fusão binária de H2 no plástico na temperatura de operação é 5,3 vezes 10 a menos 10 metros quadrados por segundo. Então ele pede para a gente determinar a taxa máxima de fusão de H2 através da superfície da membrana em regime permanente para uma espessura de A, 2 milímetros e B, 5 milímetros. Então é bem como a figura que está ilustrando para a gente. Você basicamente tem uma membrana plástica aqui, né, uma membrana sólida, no qual você tem ar e hidrogênio em mesma quantidade nos dois lados da membrana, mas ocorre uma difusão através dela. Aí essa membrana também tem uma espessura de L, certo? Então, só reforçando o que nos foi solicitado, ele basicamente pede para a gente determinar a taxa máxima de difusão do H2 através da membrana. Então, o que a gente tem que determinar é esse termo aqui, né, que ele expressa a taxa de fluxo mássico ou molar. Aqui não está descrito exatamente qual, mas ele pode ser dos dois. O enunciado nos deu informação para calcular a taxa molar. Só que então a gente vai calcular a taxa molar e depois vai converter para mássica no final. Tudo bem? Então, partindo para os cálculos. Antes disso, a gente tem que fazer algumas considerações. A primeira consideração é que a difusão ela ocorre em regime permanente, como o enunciado falou, e a gente vai considerar que ela é apenas unidimensional. Além disso, você não tem reações químicas na membrana, né, de modo que não altera a concentração de hidrogênio, ou seja, não tem hidrogênio sendo criado ou consumido. E as concentrações de hidrogênio em ambos os lados da membrana são iguais, tudo bem? Além disso, a concentração molar ela é constante, né? Ela basicamente fala que C é igual a Ca mais Cb, e isso tudo é igual a aproximadamente Cb, que é um valor constante. E por que ele faz essa consideração? No CENGEL, ele explica que em situações que você trabalha com uma solução sólida muito diluída, que é o caso da membrana, né? Que a concentração de A na membrana ela é muito baixa, a concentração de hidrogênio na membrana é muito pequena, então a gente pode fazer essa consideração. Fora além que a gente não tem difusão de moléculas que compõem a membrana, ou seja, o termo Nb ele é nulo. Certo, então passando para a resolução, a gente tem que, do CENGEL, a partir da equação 14.13, ela basicamente define a taxa de fluxo molar difusivo para o caso especial que a gente mencionou agora, né, com as considerações que a gente fez. Aí ele basicamente fala que a taxa molar ela é igual ao fluxo molar dividido pela área, e isso é igual a menos coeficiente difusivo binário, diferencial da concentração de A, ou melhor, de hidrogênio, no sentido dx, certo? Aí o dx é porque a gente só considerou esse eixo como sendo o eixo que a gente vai utilizar para os cálculos. Aí quando então a gente resolve essa integração, a gente vai chegar nesse resultado, né? O DAB ele não faz parte da integração. E aí a gente vai ter a variação de Ca1 menos Ca2 sobre L. L seria a espessura da membrana. Aí o correto seria Ca2 menos Ca1. Contudo, como a gente quis sumir com esse termo de negativo, a gente fez a inversão do sentido. Tudo bem? Certo. Então, basicamente, a partir daquela equação, a gente basta substituir os valores nela. E aí, os valores que a gente tem no enunciado são o Ca1, né, a concentração na parte interna da membrana, a gente tem que ele é igual a 0,065 kmol por metro cúbico, o Ca2, que é igual a 0,003 kmol por metro cúbico, o coeficiente de difusividade binário igual a 5,3 vezes 10 a menos 10 metros quadrados por segundo, e aqui tem a massa molar do hidrogênio, que a gente vai utilizar depois, mas é igual a 2 kg por kmol. Então, substituindo esses três valores nessa equação, a gente vai chegar que a taxa de coeficiente, a taxa difusiva molar, ela vai ser igual a 3,286 vezes 10 a menos 11 kmol por metro segundo, isso tudo dividido por L, que é a espessura da nossa membrana. Aí, antes de calcular de fato, né, de substituir os valores da espessura da membrana, a gente vai converter esse valor para uma taxa máxima de difusividade. Para fazer isso, então, a gente sabe que a taxa de fusão mássica ela nada mais é do que o produto entre o termo que a gente encontrou anteriormente, que é a taxa de fluxo molar difusivo, vezes a massa molar do hidrogênio. Então, substituindo os termos que a gente já conhece, que são
esses dois aqui. A gente vai ter aqui a massa molar do hidrogênio e aqui a equação que a gente encontrou no slide anterior. Aí fazendo então a substituição delas, a gente chega nesse seguinte resultado, que a taxa máxima de difusão ela é igual a 6,572 vezes 10 a menos 11 sobre L kg por metro segundo. Agora sim, partindo para os itens A e B, no item A ele fornece que o valor de L é igual a 2 milímetros ou 2 vezes 10 a menos 3 metros. Aí substituindo esse valor aqui na equação, a gente chega que a taxa de difusão máxima ela é igual a 3,286 vezes 10 a menos 8 kg por metro quadrado segundo. Enquanto que para o item B, o valor de L é igual a 5 milímetros ou 5 vezes 10 a menos 3 metros. Substituindo então na equação, a gente vai chegar aqui a taxa de difusão máxima para a situação B, ela é igual a 1,314 vezes 10 a menos 7, né? Aqui é menos 8 e aqui é menos 7 kg por metro quadrado segundo, certo? E aí lembrando que aqui seria a taxa máxima de difusão. Caso você quisesse encontrar toda a difusão máxima, ou melhor, a difusão máxima total, você teria que multiplicar por toda a área da membrana. Só que não foi isso que foi solicitado pelo enunciado. Tudo bem? Então, acredito que era isso com relação ao exercício. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos caso esse vídeo tenha sido útil para você. Novamente, eu agradeço pela sua atenção. Muito obrigado.